Você assistiu a Invocação do Mal 3? Casal Warren estão de volta no universo dos fantasmas para fazer o que eles sabem fazer de melhor, caçar fantasma. O filme de agora não conta mais com a direção do James Wan, mas o filme vem carregadíssimo de referência a outros filmes, tanto da saga quanto do mundo cinematográfico. Dirigido por Michael Chaves e lançado em 2021, com um caso onde eles têm que provar pra justiça que o Arnie, esse moleque aí, foi possuído por um demônio e não ir direto pra vala. Então assisti de novo o terceiro filme da saga e reuni todos os detalhes e referências que tem nele só pra mostrar pra você. E como eu disse antes, o caso é baseado no caso do Arnie, um caso que aconteceu na vida real. Eu vou falando mais dele ao longo do vídeo, mas antes do Sanitize entrar no Arnie, ele tava em um menininho de 11 anos chamado David, e é aqui que o filme começa. Na vida real o menininho tinha 11 anos, porém aqui no filme o menino tem 8, ou seja, não é tão baseado em fatos reais assim, né? Arnie, que é namorado da irmã do molequinho David, então ele leva o molequinho pra dormir no quarto, que sinceramente eu não consigo entender. O moleque tá com o capiroto no corpo, os Warrens até falam que já viu o moleque levitar, e eles decidem deixar o moleque sozinho no quarto na casa lá em cima. Ah, que loucura! O padre Gordon chega pra fazer o exorcismo e a cena dele chegando de táxi parando na frente da casa é uma clara referência ao filme Exorcista de 1973. Então, obviamente, o moleque deixado lá em cima sozinho no quarto começa a ser atazanado pelo capiroto e vai se esconder dentro da banheira, onde começa uma chuva de sangue, sendo assim uma referência a Carrie, a estranha. E também pega um pouco da referência à Psicose, né, no banheiro ali, com aquele plástico de banho ali. O padre fala: tudo bem, coloca ele no carro, vamos levar pra igreja. Então me explica o que o padre foi fazer aí de táxi. Não era melhor ter levado o moleque direto pra igreja? Então eles começam o exorcismo do moleque, e como a Lorraine tá tocando na mão dele, ela tem um vislumbre do que pode ser toda essa possessão nele. Toda a cena de exorcismo aqui é muito inspirada no próprio filme do Exorcista, até mesmo a fumacinha saindo pela boca do moleque. Ele se contorce inteiro, e isso não foi CGI, foi realmente uma contorcionista chamada Emerald Gordon, e a única coisa que eles fizeram de CGI aqui foi trocar a cara da menina pela cara do moleque. Mostra também o moleque atacando o Ed bem no coração, mostrando uma parada cardíaca no Ed por causa disso. Na vida real o Ed realmente teve problemas cardíacos, porém não foi o demônio atacando ele igual mostrado aqui no filme. O Arnie então desafia o demônio a deixar o moleque entrar nele. Ouviu? Deixa ele em paz e me leva! Tá bom. Muito parecido com o que acontece no filme Exorcista, mas isso aqui realmente aconteceu na vida real. O que você for parar pra pensar é muito louco, né? Corajoso demais esse moleque aí. O Ed consegue ver, mas não consegue falar pra ninguém, porque ele tá tendo um ataque cardíaco ali, e acaba sendo internado depois que ele desmaia. Mostra o Arnie no quarto dele, e dentro daquele bloco ali tem uma referência à freira, que aparece no segundo filme de Invocação do Mal. Que inclusive o segundo filme da freira é dirigido pelo próprio Michael Chaves, que é o diretor desse filme aqui. E mano, o moleque literalmente desafiou o demônio e sentiu ele entrando nele e continuou a vida dele normalmente, tipo, nada vai acontecer. E pela primeira vez o Arnie fica de cara com a vilã do filme, a Isla, a mulher que faz os rituais. Esse encontro aí acaba piorando os acontecimentos com ele, algo parecido na vida real, onde o Arnie ficou de cara com o mal, mas foi fora de casa, que também deu uma piorada depois de se encontrar com ele. A Lorraine cita como que conheceu o Ed e mostra um flashback dele se conhecendo no cinema. E no cinema parece que o filme em cartaz é Os Três Mosqueteiros. Filme esse lançado em 1948 e o Ed e a Lorraine se conheceram em 1945. Alguma coisa errada aí, né? Quando o Arnie tá trabalhando, a câmera vem de dentro da casa filmando pela janela, algo parecido com o que aconteceu no primeiro filme. E logo quando ele tá trabalhando, também tem uma referência, a mulher olhando pela janela, coisa que aconteceu também no primeiro filme, mostrando que o diretor tem o James Wan como uma referência pros filmes dele. Ele não se sente bem e volta pra casa mais cedo, onde tá uma placa ali atrás escrito Dead End, ou Fim da Linha. No caso, fim da linha pro nosso amigo Bruno aqui, né? O Ed acorda bem na hora e avisa sobre o Arnie. Até então só ele sabia, porque só ele viu. A Lorraine até liga pra polícia falando que pode acontecer uma tragédia lá, e na vida real a Lorraine realmente ligou pra polícia falando que poderia acontecer uma tragédia lá. Não era mais fácil a Lorraine falar que tava escutando algum barulho esquisito pra polícia ir lá? Talvez fosse mais efetivo. O Arnie conserta o som do Bruno, que coloca a música estralando no talo do volume,
Eles começam a dançar e o Arnie começa a ter um vislumbre de que o Bruno tá dançando com a namorada dele, bêbado, enquanto o Arnie entra em um transe. E aqui atrás tem um pôster, Mac the Knife, que é mostrado momentos antes de acontecer o que aconteceu com uma faca. Inclusive a música que tá tocando, Call On Me, da Blonde, é a mesma música que toca no filme A Noiva do Chuck. E tem essa cena aqui em questão, que os dois estão dançando. Na vida real, a motivação do Arnie passar o Bruno, que na vida real tem o nome de Alan Bono, foi que como eles beberam muito, acabaram brigando por conta disso, onde um acabou tirando a vida do outro, pelo menos foi como foi relatado pela polícia. Aqui no filme a gente vê que o monstro aparece para atacar ele teria se defendido apenas. Pouco depois a polícia encontra ele andando pela rua meio desorientado, da mesma forma que a polícia encontrou ele, na vida real, 3 km longe da casa dele. O Arnie agora preso, os Warrens fazem um teste para ver se ele tá com Satanás dentro dele ou não, e comprovam que ele não estava mais, pelo menos no momento que estão ali fazendo o teste. A gente descobre mais tarde como que o ritual acontece, como que ele funciona. No caso, o capiroto sai do corpo da pessoa depois que ela faz uma vítima e volta pro corpo se alguém fizer o ritual de novo, coisa que a gente vê a Isla fazendo um pouco tempo depois. Eles vão conversar com a advogada do Arnie e tem um erro aqui. Ali atrás tem um livro chamado Jonathan Strange e Mr. Norrell, lançado lá em 2004, mas o filme se passa em 1981. A advogada, que não acredita muito em caso sobrenatural, é convidada para ir na casa dos Warrens jantar e visitar ali o quartinhos que ele tem lá guardado, a Annabelle, por exemplo. Ela vai e aparece assim no júri. Muito bom, cara. E o policial descendo o Ed de cadeira de roda pelos degraus da escada. A lei de deficiente dos americanos, que exige que todos os edifícios tenham rampa para cadeirante, foi declarada só em 1990. E o filme se passa em 1981. Por isso que ele é empurrado pela escada, pelos degraus. Mostra então a cena de mudança da família e logo no caminhão de mudança tem um easter egg. Saunders é o nome de Ashley Rene Saunders, a coordenadora de viagens do filme. E eu vou te falar, cara, todo filme de assombração tem alguém se mudando pra uma casa nova. O segredo é você não mudar de casa, ainda mais se ela for grande. O nome do filme em inglês é The Conjuring, The Devil Made Me Do It, ou O Mal Fez Eu Fazer Isso, ou seja, o demônio fez ele cometer o crime que ele cometeu. Já no Brasil, o nome do filme ficou A Ordem do Demônio. Eu acho que o título em inglês faz mais sentido aqui pro filme. E a cena de mudança também lembra um pouco a mudança da família Perron lá no primeiro filme, demonstrando mais uma vez que o diretor tem um carinho pelo jeito que o James Wan dirige seus filmes. O filme então mostra que o menininho David acha uma cama de água que se rasga com uma mão tentando agarrar ele. É uma referência ao quarto filme do Freddy Krueger, o Mestre dos Pesadelos. A Lorraine então desce por debaixo da casa e encontra um totem usado em rituais. O padre fala para eles sobre outro padre que ajudou eles contra os discípulos do Carneiro. Esse é o mesmo ritual que a gente conhece nos filmes da Annabelle. Eles vão até a casa do padre Kastner, onde tem um quarto que ele guarda um monte de coisa de ritual que ele foi pegando ao longo dos anos. E a Lorraine fica abismada em como que ele pode manter tudo aquilo em um quarto que deveria ter queimado tudo. E o padre fala isso. É como tirar armas das ruas. A mesma coisa que o Ed fala sobre o quarto de artefatos que ele tem na casa dele. É como tirar armas da rua. Então por que não joga tudo no incinerador? Claro que isso foi uma homenagem do diretor pros primeiros filmes, mas caramba, Lorraine, você tem um quarto parecido na sua casa e quer falar dos outros? Tirando. Lorraine também fala pro Ed não tocar nas coisas. Ed, não. Mesma coisa que o próprio Ed fala quando o repórter vai lá e tenta tocar no macaquinho. Não toque nele. A gente descobre que a ritualista tá fazendo outro ritual pro Arnie e chega flores na casa dos Warrens, diretamente da família Perron. Olha o que a família Perron mandou. Família Perron é a família do primeiro filme. Claramente uma referência ao primeiro filme, né? Porque na vida real os Perrons expulsaram os Warrens da casa deles. Tanto o David, que era o garotinho na época, o Arnie e a Debbie foram até o set de filmagem e ajudaram com relatos sobre o que aconteceu na época. Essa atriz que fez a Jessica Strong também foi a irmã Oana no filme da Freira. Os Warrens então descobrem que o totem também apareceu em outro caso em Denver e vão lá visitar para descobrir mais sobre. E quando eles estão no carro, tá tocando Elvis. Ela fala que conheceu Elvis e o detetive pergunta para ela se ela conheceu antes ou depois dele morrer. Ela fala que conheceu antes e depois, e o Ed dá uma risada. Claro que é uma referência ao segundo filme, quando Patrick Wilson, o ator que interpreta o Ed, canta Elvis pras meninas. Antes. E depois.
Wise men say. Eles ajudam a encontrar o corpo da Jessica, que já estava desaparecido, e vão passar a noite no motel Brunel. De novo um easter egg, com o sobrenome de pessoas que trabalharam no filme. Eric Bruneau, produtor de efeitos visuais, e Ian Bruneau, um técnico do filme. Quando eles acham o corpo da Jessica, a Lorraine quase cai do penhasco e o Ed corre e agarra a mão dela, salvando a vida dela. Obviamente ele acaba passando mal, onde a ambulância atende e dá um remédio para ele, um vasodilatador. Ele fala que sabe porque tem o remédio em casa. Mais tarde no filme, lá pro final, a gente descobre que a Lorraine anda com um comprimido desse junto dela, no colar que ela ganhou da filha deles no primeiro filme. Aqui então seria o Ed falando que a Lorraine é o lar dele, ou seria um cuidado a mais dela depois que ela descobre que ele deixou os remédios em casa. Porque ela faz uma cara de puta ali, né? Fica brava com ele. Então eles vão até o funeral Palmieri, mesmo nome que aparece em Annabelle, no apartamento que o casal vai morar. E apareceu em tantos outros filmes assim da Annabelle também. É uma referência a Victoria Palmieri, é uma produtora que trabalha na New Line. O funeral tá fechado, mas o Ed não tá nem aí, arromba mesmo e entra. A Lorraine acha o corpo para se conectar e, meu Deus do céu, que nojo. Ela consegue se conectar com o lugar onde o ritualista Isla tá. E de novo uma cruz invertida. Eu falo sobre isso no vídeo do segundo filme, onde eu falo que isso provavelmente é feito como um ato de profanação da religião. Mais tarde no filme a gente descobre que a Isla, a vilã do filme, na verdade filha única do padre Kestner, o mesmo padre que a gente conhece lá atrás. E a primeira vez que a gente vê ele tá com uma cesta com ovos. E aqui nessa cena tem uma ligação a isso. Ela tá fazendo um ritual e acaba quebrando um ovo da mesma cor que o padre pega das galinhas. Um ritual ou um omelete misterioso? Esse corpo tenta atacar a Lorraine e mais uma vez o super-homem Ed salva ela. Enfim, eles voltam pra casa e veem que pra quebrar a maldição eles têm que quebrar o altar. E tem uma parte no livro que eles acham em aramaico, que eles não conseguem traduzir. Então a Lorraine leva pro padre Kestner ajudar ela a traduzir. Mas antes disso a gente descobre que o Ed também foi amaldiçoado. E quando ele descobre e volta à sanidade, ele tenta achar o lugar onde foi colocado o totem. Tenta procurar na casa toda, então descobrem que estava dentro de um vaso de plantas que enviaram para eles um dia antes. A Lorraine então vai lá no padre para ter ajuda com a tradução em aramaico, e ele revela que tem uma filha única que se interessou bastante nos artefatos que ele mantinha em casa. Filha essa que virou a vilã do filme. O padre coloca a Lorraine na passagem, da onde está o altar, e a filha faz os rituais. E ela acaba passando a navalha no velho, onde começa a batalha da Isla com a Lorraine. Enquanto isso, o Ed tá indo a milhão para salvar ela, onde quando ele chega ele acaba sendo enfeitiçado pela Isla também. Ele, enfeitiçado, começa a seguir a Lorraine com um martelo, uma referência ao Iluminado, quando Jack Torrance está lá no hotel com o machado correndo atrás da esposa dele. Mas no final ele acaba destruindo o altar e a mulher vira estampa de camisa. E também, consequentemente, ele acaba salvando o Arne, destruindo a maldição. Quando ele vai guardar o artefato na casa dele, dá pra ver a imagem da freira do segundo filme lá atrás, quadro que o próprio Ed pintou, o brinquedo do primeiro filme, essa roda do filme da Annabelle de Volta pra Casa, o brinquedo do Homem Torto do segundo filme, esse macaquinho aqui também aparece no segundo filme e também no primeiro, e ali atrás a própria Annabelle. E quando o Arne chega para ser julgado, o advogado dele não disse que o advogado fez fazer o que ele fez, porque o juiz não deixou, até porque todos os criminosos usariam isso como desculpa para se livrar da prisão. Então acabou sendo como legítima defesa. Aí você deve estar pensando, nossa, 22 facadas é legítima defesa? E isso foi no filme, na vida real foram apenas 4. Ele foi condenado de 10 a 20 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5. Saiu por bom comportamento e se casou com a Debbie. Enfim, o filme é mais um filme de mistério do que um filme de terror. Ele muda completamente dos primeiros filmes para esse, mas não é por isso que ele seja ruim. Ele é só diferente dos primeiros. E nos créditos colocam um áudio do exorcismo real, áudio esse que colocaram para os atores fazerem a primeira cena do exorcismo de David lá no começo. Exorcismo esse que tinha dado errado. Enfim, esse foi o vídeo. Caso você tenha gostado e esteja aqui até agora, dá um like, se inscreve no canal e deixa a sugestão de filmes para eu fazer aqui também. Muito obrigado e um beijo.